Esta semana, João Miguel Tavares confessa-se apocalíptico. Pedro Mexia considera-se abaixo de Braga e Ricardo Araújo Pereira sente-se aperfeiçoado. Está reunido o Governo Sombra. O Baptista Bastos. Ora viva, sejam bem-vindos no final da semana em que Donald Trump assinou a tal ordem para a construção do muro entre os Estados Unidos e o México e em que, como se esperava, PSD, Bloco e PCP se uniram no Parlamento para derrotar o acordo estabelecido na Feira de Gado, ou melhor, perdão, na concertação social. Talvez falemos disso mais adiante, mas antes o João Miguel Tavares quer ser ministro da PPP, de uma em particular? De uma em particular, nova em folha. Quer dizer, já durou algum tempo. Porquê que essa PPP merece um ministro próprio? Bom, a PPP é a seguinte, é a parceria Presidente-Primeiro-Ministro. Portanto, é esta a PPP de que eu gostaria de falar a abrir este programa. Então a sua forma de celebrar o primeiro aniversário da eleição de Marcelo Rebelo de Sousa? A minha não, foi a que ele escolheu para celebrar esse primeiro aniversário numa entrevista à SIC, em que eu fiquei já mesmo muito banzado com aquela colagem do Presidente ao Primeiro-Ministro. Ou seja, nós já desconfiávamos que haveria essa parceria, mas digamos que ali foi o ato oficial. Isto é tudo ciumeira. Porque Marcelo, é ciumeiro, não é nada ciumeiro. Marcelo, quer dizer, se a cabeça de Marcelo Rebelo de Sousa tivesse sido removida e no seu lugar tivesse a cabeça de António Costa, nós podíamos ter estado a ver aquela entrevista e não estranharíamos absolutamente nada. Mas com a mesma voz? Talvez mudando um pouco a voz, admito que sim, mas de resto mudava-se tudo. Estás também com as tanta cordas vontade vocais, de fazer um transplante à cabeça do Costa. Tu querias fazer esse transplante? Não queria nada, não, mas trocava-se. Neste caso era o transplante, era mesmo a cabeça de Marcelo. Metia-se lá a cabeça de António Costa. Mudava-se também, incluindo as cordas vocais, e a entrevista podia ter sido dele, podia ter sido António Costa a dar aquela entrevista assim. A parceria entre o Presidente e o Governo é aquilo que se chama, muitas vezes, cooperação institucional? Não, aquilo não é cooperação institucional, não. Aquilo é mais próximo, é uma coisa mesmo mais... Cooperação é uma palavra muito distante. Não. É muito mais do que isso. Cooperação institucional eu compreenderia. De um grupo de humoristas, no início da parceria entre Cavaco e Sócrates, em que havia também grande entendimento entre ambos. Havia? Não sei se há alguém que se lembra aqui. Eu não me lembro nada disso. As coisas que te lembras. Não, havia. E o que é esse sketch? Eles também estavam em lua de mel, sim, no início. É? No início estavam em lua de mel. E acham que é a mesma coisa? Não, mas uma coisa é estar em lua de mel. Estou só a lembrar. Não, mas isto aqui é demais. Aliás, tanto que é demais, que eu acho que o próprio... Mas é que eles concordavam em tudo, as justificações da TSU. É porque a situação económica atual do país não era igual àquela de quando José Sócrates começou em 2006. Apesar de tudo, naquela altura estávamos melhor, antes de José Sócrates ter destruído isto tudo. Agora não é? E aquelas justificações a propósito da TSU, a propósito da performance económica do país, a propósito da solidez política da atual solução governativa, tudo isso é uma colagem tão grande de argumentos que é um bocadinho too much. E tanto que assim foi, que o próprio Marcelo, 2 dias depois, se sentiu na obrigação de vir falar e dizer que não estava a levar o governo ao colo, que nada é eterno, e agora está a fazer isto por António Costa, mas daqui a uns tempos pode estar a fazer isto por um governo de Pedro Passos Coelho. É verdade que as declarações se vão anulando umas às outras, mas esta proximidade não é boa para ninguém. É como as outras PPPs, que é, por um lado, muitas são desnecessárias e depois, em última análise, podem ser muito caras ao país. Também acha que o Presidente e o Primeiro-Ministro se estão a dar bem demais, Ricardo Araújo Pereira? Não, Carlos, eu gosto que eles deem bem. Não tenho nada contra... Mas isto não é dar bem, é beijocas mesmo. Tu estás... Bom, vamos lá ver.
se é força de bloqueio, é porque é força de bloqueio. Se dão bem, é porque são beijocas. Também, epá, que... Tipo, eu e tu damos-nos bem, mas não andamos às beijocas. Não, isso garantidamente. Mas... Garantidamente a primeira ou a segunda parte? A segunda. Mas confirmas que nos damos bem, Ricardo? Sim, confirmo. Mas vamos lá ver, o Presidente da República, no nosso regime, é mais para enfeitar, não é? É mais para enfeitar. É aquela estrelinha que se põe no topo da árvore de Natal. O que deixava as pessoas perplexas com o Cavaco é que enfeitava mal. Era uma estrela forrogenta e estava com... Aí estamos de acordo, mas às vezes a estrela não enfeita só. Às vezes ilumina, olha Jorge Sampaio. Houve uma altura que deixa estar a enfeitar só. Está a dar beijinhos. Isso, os beijinhos que estás a identificar, ele dá, mas às pessoas na rua. Não, mas é que a Comissão não vai conseguir estar 10 anos a enfeitar. Nem sequer os 5 primeiros anos. Ninguém valoriza. O Marcelo disse-me, pessoalmente, toda a gente sabe isso. O Marcelo disse-me que é hipocondríaco. Andar a beijar Portugal inteiro deve custar. Deve ser uma coisa que lhe custa. E, portanto, a gente tem que valorizar esse esforço. Agora, tudo o que seja ele não se queixar da reforma, eu por mim já estou contente. Mas eu podia beijar Portugal inteiro, mas não António Costa, é só isso. O Pedro Mexia, como é público, é conselheiro do Presidente da República para a área da cultura. Por isso não lhe vou pedir para analisar o primeiro ano de mandato do Presidente. Pergunto-lhe apenas, está a gostar? Quando não estou a gostar, vou-me embora. Já o fiz noutras circunstâncias e também não vou dizer se tenho apreciado a intervenção cultural do Presidente da República, mas eu só quero dizer uma coisa, não, sendo um tema que por razões de lealdade não me cabe a mim comentar neste programa, é o único, e queria aliás dizer a pessoas que nos estão a ouvir que é o único, porque há várias pessoas que acham que eu não posso falar de certos temas, mas posso falar de todos menos do Presidente da República, por razões de lealdade evidentes, mas o Ricardo já lembrou exatamente, já lembraram a lua de mel de Cavaco Sócrates. Mário Soares foi tão bem quisto num certo momento que o PSD o apoiou na recandidatura e bem se arrependeram disso. E portanto não é propriamente como se fosse um caso único de presidentes e primeiros-ministros de áreas políticas diversas que se estão a entender bem. Portanto, isto posso dizer porque isto é objetivo e não sei porque é que há. Agora, o que há isso também é objetivo e caberá certamente analisar aos politólogos que há um grande descontentamento. O descontentamento em relação a este Presidente da República veio só de pessoas que votaram nele. Isso é alguma graça. Entregamos ao João Miguel Tavares a pasta de Ministro da PPP e temos de fazer aqui uma pequena pausa porque provavelmente há alguém que precisa de ir à casa de banho. Fazemos uma pausa muito breve. Até já. Ricardo, então, podias ter feito antes. Que era eu. Estamos de volta para a segunda parte do Governo de Sombra, depois daquela primeira parte rapidinha. Já voltámos aliviadinhos e podemos, portanto, continuar agora com o Ricardo Araújo Pereira a escolher a pasta de Ministro da Fome. Fome mesmo ou fominha metafórica, Ricardo Araújo Pereira? Todas as fominhas, são todas as fominhas. Há realmente fome verdadeira e fome metafórica, porque esta semana houve... E isso é coisa para se resolver com uma boa almoçarada? Não se resolveu com a almoçarada. A fominha continua. O Pedro Passos Coelho foi almoçar com José Eduardo Martins, do PSD, aparentemente de acordo com algumas versões, para o convencer a ser candidato à Câmara de Lisboa. E, de acordo lá está com essas versões, José Eduardo Martins não terá aceitado o convite. E é curioso porque, além de José Eduardo Martins, diz-se que Passos Coelho também convidou José Eduardo Muniz. Esta ideia de serem todos... E o José Eduardo do Há um Sporting? padrão onomástico, não? Há um padrão, tudo leva a crer, apesar de ser, precisamente por serem só Zés e Eduardos, que ele está a ir pela lista telefónica e a seguir convidou, acho eu, segundo os jornais, Paulo Rangel, já nos P's, Pedro Reis, e já vai em Teresa Moraes, já na letra T. Eu pensava que era Zé de Z já, e já estava mesmo no Z. Isso quer dizer que já passou os R's. Passou os R's, sim. E, portanto... Em princípio não me qualificava, não. Mas é curioso que ninguém queira... E os Jotas?
E o Jotas, sim. Olha que também eu dava um autarca incrível. Sim. João Miguel, em princípio, foste logo a seguir ao Zé Eduardo, foi para os João Miguel. Tenho pena, é um velho sonho. É um velho sonho de presidir a Câmara de Lisboa. Em princípio, o problema é que o candidato do PSD não poderá concretizar o sonho de presidir a Câmara de Lisboa, poderá concretizar o pesadelo de perder com Assunção Cristas, de ficar atrás da Assunção Cristas, e por isso, talvez isso explique alguma relutância das pessoas em aceitar um convite tão agradável. Qual das duas versões é que lhe parece mais credível? Aquela que vem das fontes do PSD, que o Expresso consultou e que dizem que houve um convite a José Eduardo Martins, mas ele não aceitou? Sim. Ou a versão do próprio José Eduardo Martins, que diz que não houve convite nenhum? Eu creio que é a primeira, porque de facto, aparentemente, Pedro Passos Coelho está a convidar toda a gente. E há uma questão aqui a cidade. Eu nasci em Lisboa, não é? E não sou daquelas pessoas que dizem a minha terra natal é a melhor e tal. Não exatamente. Mas Lisboa tem de facto 2 ou 3 características que eu aprecio imenso. Até uma porque delas... não vivendo em Lisboa já está a dar o flanco e a dizer que... Não, mas eu vivo em Lisboa, quer dizer, vivo na zona de Lisboa. A grande Lisboa. Não, não é município de Lisboa. Não voto em Oeiras, mas vivo na grande Lisboa. Tu votas no Isaltino? Está calado. Pois é, exatamente. Toda a gente sabe isso. Bom, mesmo com ele no cilindro, eu fui lá, fiz uma caixinha própria e pus cruzinha no Isaltino. Mas... o que se passa é que Lisboa de facto tem 2 ou 3 coisas encantadoras. Uma delas é o facto de... pouca gente sabe isto, mas em 1755, ao que se diz, várias, como se sabe, houve um terremoto, não é? E várias igrejas ruíram. Mas a rua dos prostíbulos ficou intacta. Eu tenho muito respeito por uma cidade que faz isso. Agora, é claramente uma cidade que tem um determinado perfil. E por isso, quando o Passos Coelho se fartou de anunciar o diabo, pode ser que o diabo seja... Agora, como é que eu vou escolher um candidato para esta cidade? Pode ser que o diabo seja a escolha para as autárquicas. É capaz de ser. Se fosse só esta cidade. Pois, exato, não é só esta. Porquê é que está a ser tão difícil ao PSD encontrar um candidato para Lisboa, Pedro Mexia? Primeiro porque ninguém quer perder. E depois porque não é uma questão só de Lisboa. É assim, várias pessoas têm escrito que as pessoas são muito injustas com Pedro Passos Coelho, quer como Primeiro-Ministro, quer como político, quer como... A verdade é que o PSD não tem candidato a Lisboa e Porto. E a ter, nenhum deles é nem remotamente ganhador. E isso é uma coisa bastante bizarra. E não é só Lisboa e Porto. Podemos continuar a juntar cidades. E agora, pelos vistos, estamos a juntar tampas. Os jornais já vieram com esses nomes todos que o Ricardo falou e outros também. E mas olha que juntar tampas não é mau, porque às vezes dá para uma cadeira de rodas. Mas, e não sei, quer dizer, não sei quem é que... Achas que Pedro Passos Coelho já entregou para 10 cadeiras de rodas? Sim. Não sei quem é que dará a tampa a seguir croquete e batatinha, coisa do género. Não sei o que é que seguirá. Agora, a verdade é que, primeiro, o PSD tinha um candidato que podia ganhar. Não quer dizer que ganhasse, que era Santana Lopes. Santana Lopes não tinha sondagens... Cada vez que dizes isso há uma faca que se espeta no meu coração. Pois, está bem, a realidade é desagradável, todos nós sabemos, mas quem é que teria melhor resultado de Santana Lopes? Sei lá, mas não digas isso na mesma. Diz-me um. Está bem, mas eu não digo Diga um. Não deixa de ser uma faca no meu coração. Mas diga um. Não digo, é uma faca no meu coração mesmo. E depois também é o facto de estar a acontecer em vários sítios. Como eu disse, portanto, há qualquer coisa esquisita. Ainda por cima o PS é um partido com um perfil autárquico que, como teve um resultado muito mau nas últimas, tinha todas as hipóteses de crescer, e pode até crescer significativamente em número de câmaras, mas nas grandes cidades, e nas grandes cidades também vai estar provavelmente o voto, que é importante nas próximas legislativas, não se vê. E se o PSD ficar atrás do CDS em Lisboa, meu Deus, é realmente uma estratégia que eu não consigo perceber. Não consigo perceber porque é que não foi possível o entendimento com o CDS. Não consigo perceber a senha do PSD Rui Moreira no Porto. Há várias coisas que eu não consigo perceber, é problema meu, com certeza. Entretanto, no fim de semana passado houve comemoração na zona do Saldanha, em Lisboa, com a conclusão dos trabalhos do chamado eixo central da cidade.
As obras valeram a pena, João Miguel Tavares? Eu, como sou um cidadão que só se automobiliza à noite, eu só saio à noite, eu e o carro é tipo Batman, só assim. Eu gosto, quer dizer, porque eu ando de transportes públicos e sou daqueles que acham que o uso da bicicleta deve ser promovido na cidade. Portanto, eu quando olho para... E também acho mais bonito ver os carros debaixo do chão do que em cima. E como não moro na zona, ali especificamente, aquilo não me chateia. Chateia-me, por exemplo, o metro de Lisboa estar impossível e de não se conseguir andar. Acho que as duas coisas deviam andar em paralelo. Ou seja, se em cima se tira os carros, convém pelo menos o que anda debaixo do chão funcionar decentemente, coisa que neste momento não acontece com o metro de Lisboa. Agora, de qualquer forma, eu tenho gostado... Não, isso não, eu não vou nada à festa, não saio de casa, não. Mas eu tenho gostado do trabalho, já vem desde António Costa, não é? Aliás, é público, já disse aqui que eu votei em António Costa e certamente votaria outra vez se ele continuasse como Presidente da Câmara. Infelizmente ele teve aquela ideia de ser Primeiro-Ministro. Agora, o trabalho do Partido Socialista na Câmara de Lisboa tem sido altamente meritório e teve sorte também, não é? Lisboa cresceu muito, desenvolveu-se imenso, hoje em dia está uma cidade extraordinariamente mais sofisticada e mais pujante do que aquilo que era há 10 anos. E é evidentemente que o Medina aproveita essa embalagem. Eu preferia que, de certa maneira, houvesse uma mudança, só no sentido em que as salas estão há muito tempo e de vez em quando é bom mudar as pessoas. E, portanto, gostaria de ter tido a hipótese de ver o PSD e juntar-se ao CDS para apoiar a Assunção Cristas. Eu não tenho a certeza que votasse nela, mas pelo menos se fizessem uma boa campanha, essa seria sempre uma possibilidade. Com esta divisão, parece-me que eu acho completamente absurda, aliás, porque não existe candidato, ainda se houvesse um candidato extraordinário, mas ele não existe, provavelmente ainda vou ter que votar em Medina, e isso seria triste. O Ricardo Araújo Pereira fica então Ministro da Fome. É a altura do Pedro Mexia se tornar Ministro da Autorização. E havia necessidade de Pedro Mexia? Pelos vistos havia, porque os ingleses têm uma característica muito curiosa e que eu prezo muito, que é a importância que eles dão ao seu Parlamento. O Supremo Tribunal Britânico decidiu esta semana que o Governo precisa de uma autorização do Parlamento. Sim. Para acionar o famoso artigo 50. Sim, na verdade é uma segunda decisão, é uma decisão que segue um recurso, já tinha havido uma primeira decisão nesse sentido, os tribunais ingleses foram acusados de tudo pela imprensa tabloide que está com o Brexit, e agora temos uma situação bastante bizarra no Parlamento, por os dois lados, porque sabemos os partidos que são claramente contra a saída, que são os liberais e o Partido Escocês, mas os dois principais partidos estão divididos. E no caso os trabalhistas estão ao lado... Não, é assim, no caso dos conservadores, isto é uma praga que tem décadas. Todos os primeiros ministros, de certa forma, caíram, todos os primeiros ministros conservadores das últimas décadas ou se enfraqueceram ou caíram por causa da questão europeia. O Ted Heath, a Thatcher, o Major, o Cameron, todos eles foi a Europa que os perdeu. E agora May, que era a favor do Remain, depois, tendo o Brexit ganho no referendo, ela disse que não é não, e portanto que ia implementar a saída. Esperava-se que fosse uma saída soft, não está a ser nada soft. Agora vai ter que ir ao Parlamento. Problema, tem o seu partido dividido e tem o Partido Trabalhista totalmente dividido. Estava antes e não só por isto. O Jeremy Corbyn, que tinha feito vagamente campanha pelo Remain, agora diz que o povo trabalhista é pelo Brexit, ou votou pelo Brexit e, portanto, não se pode desautorizar o referendo, sendo que há 60 deputados de Labour que admitem não seguir a disciplina do voto. E, portanto, é um imbróglio jurídico gigante, seja qual for a solução, porque, neste caso político, até mais que jurídico, porque, na verdade, houve um referendo e o Parlamento desautorizar um referendo é uma crise constitucional grave. Sendo que os referendos não são vinculativos. Está bem, mas em todo caso foi um referendo que teve um impacto que teve e que teve as decisões subsequentes que teve. Por outro lado, pessoas desrespeitarem as suas convicções e desrespeitarem os seus eleitorados, por exemplo, em Londres, o sim... Portanto, o Remain ganhou esmagadoramente e noutros sítios na Escócia ganhou também. E, portanto, neste momento, as pessoas não podem votar, praticamente ninguém naquele Parlamento vai votar de acordo com as suas convicções,
porque tem que votar de acordo com o não desautorizar, os cidadãos e o tratado, o presumir o que é que os seus eleitores querem, obedecer ou não às ordens dadas pelas suas lideranças partidárias, e portanto é uma complicação gigantesca. Mas não dá para o Parlamento mandar refazer o referendo, uma coisa do género, agora a sério, não, agora... Eu acho que isso seria, tendo em conta a história de repetição de referendos na Europa, seria trágico, porque a Europa já criou esta ideia de se repetem referendos até dar o resultado certo, e isso é uma das coisas que mais tem enfraquecido a ideia europeia, acho. Parece-lhe que isto vai ser só um pró-forma, João Miguel Tavares, ou que há, de facto, uma esperança para os defensores da permanência na União Europeia de que o referendo seja subvertido, no fundo, é essa a expressão. A única hipótese seria esta que Ricardo Araújo Pereira, que o constitucionalista Ricardo Araújo Pereira estava a propor, que seria realizar um outro referendo. Agora, eu não acho que isso seja de facto possível, pelo menos nos tempos mais próximos, mas eu não sou um adepto propriamente da democracia direta, não é? Eu gosto... E para um país que tem uma democracia parlamentar, o Parlamento conta para alguma coisa. Mas não é? O problema não é e, ser... Portanto, o problema não é ser... É porque tem-se ouvido muitas pessoas a dizer isso, e eu reconheço, eu também não sou grande adepto de democracia direta. Agora, o que não se pode não ser é adepto dos resultados da democracia direta, que é o que, em geral, as pessoas que aparecem nos jornais a contestar os referendos querem dizer, não é? Uma coisa é, sou contra os referendos, mas as pessoas dizem, sou contra estes resultados que os referendos têm dado. Mas não estás contra passar pelo Parlamento, não é? Não, estou. Eu acho bem. É a desvinculação de um tratado internacional que implica perdas de direitos e, portanto, faz todo o sentido passar pelo Parlamento. E o Parlamento faz falta. São os pesos e os contrapesos da democracia a funcionar. Eu também não espero que, só porque existe um referendo, de repente seja uma espécie de luz que se apaga e que toda a gente tem, pura e simplesmente, de sair em debandada. É por isso que o Parlamento lá está e acho muito bem que ele seja ouvido. Prefere um Brexit mole ou um Brexit duro? Ricardo Araújo Pereira. Quer dizer, bem dizer, não tenho grande preferência, mas talvez um semi-rígido. Como aos barcos. O Brexit semi-rígido talvez seja o mais apropriado, porque, na verdade, o Reino Unido nunca esteve bem na União, não é? E nunca esteve bem fora. E agora é justo também não consiga bem sair. Acaba por ser justo isso. Eu falei daquilo de repetir o referendo também por causa daquelas pessoas que em grande quantidade disseram a seguir ao referendo, que aliás são as pessoas que, a meu ver, interpretam melhor o sentimento dos ingleses relativamente à União Europeia, que são aquelas pessoas que disseram eu votei para sair, mas eu pensei que ia ganhar a permanência. Por isso, e é isso. Basicamente, um inglês é isto. Não, vamos embora, desde que a gente fique. E são pessoas que devem perder o direito de voto. Pois claro. Pessoas que dizem, eu votei isto, mas, espera aí, os resultados não estava à espera. Não é? São palermas, isso não há dúvida. Pedro, isso não é nada. A pessoa vota e tem que ser responsabilizada pelo seu voto. Não é? Mas isso é um grupo de gente que eu acho que está mais próxima do sentir. Sabes como é que o Corbyn foi eleito? O Corbyn foi eleito. Então não sei o que é o sentir. Vejo-me agora dizer que eu não sei o que é o sentir do povo inglês. Não, a União Europeia, sim senhor. Desde que a gente não tenha a moeda, nem isto, nem aquilo, nem... Quando o Corbyn foi eleito líder dos trabalhistas, ele tem que ter tem que ser subscrito por vários deputados a candidatura. E não se esperava que ele tivesse o suficiente, sendo um tipo que vem da ala esquerda. E quando teve, e quando depois foi eleito, vários deputados trabalhistas, com esse argumento. Não, eu pus, mas nunca pensei que ele ganhasse, era só para haver mais um candidato. Vários deputados disseram isto nos jornais. Eu realmente quis que ele entrasse, mas era para perder, não era para ganhar. Mas não convém brincar à democracia, não convém brincar à democracia. O Pedro Mexia fica assim Ministro da Autorização, estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Aproveito para agradecer a presença do público que temos connosco e que costumamos ter todas as semanas, como acontece habitualmente, e relembro que quem quiser inscrever-se pode tornar-se assessor do Governo Sombra num dos próximos programas. Fazendo-nos companhia, podem inscrever-se no site da TVI. É simples, basta procurar no Google escrevendo TVI e Governo Sombra e chega lá no instante. Se procurarem TVI e Governo Sombra João Miguel Tavares, então divertem-se a sério. Depois basta escolherem a data e estarem cá no dia e na hora que tiverem escolhido. São muito bem-vindos. É muito giro, vejam a cara de felicidade.
as pessoas aqui presentes. No fim há uma grande rave party, mas nós Exatamente. pedimos sempre às pessoas para não fazerem nenhuma menção disso publicamente, não porem fotografias no Facebook nem no Twitter, e é por isso que isto sempre mantido mais ou menos secreto. Agora estou a revelá-lo, mas foi uma coisa que me saiu. Acaba sempre tudo numa grande confusão. Pronto. Esta Agora, mesa tem de ser desinfetada de todas as vezes. Todas as vezes. é muito giro, no fim é que é giro. Agora voltamos aos temas da semana para o João Miguel Tavares nos dizer porque é que se sente apocalíptico. Já viu o Armagedão a aproximar-se? Eu João não, Miguel mas há Tavares. imensa gente que sim. Há imensa gente que vê, mas... E com confiança de que o bem vai triunfar sobre o mal? Não, com a confiança de que o mal vai sair vencedor. Até que enfim. Mas o... Até que enfim que percebes isso, não é? Não, mas é que o João Miguel Tavares está a fazer ser chacota. Não, estou a dizer, isto não é fácil, este tema, não é? Eu tenho que ter cuidado na maneira de o verbalizar, que é para depois as pessoas, quando forem procurar TV 24, vem Sombra, João Miguel Tavares, ainda não terem coisas mais giras para Isto ver. é tudo efeito da primeira semana de Sim. Donald Trump na Casa Branca. E eu não quero de modo nenhum desvalorizar o palerma potencial que Donald Trump pode ser. Mas a Em alguns seguir, casos vai não é só desvalorizar potencial. o palerma Às vezes não é só potencial, é mesmo concretamente. Acho que já está. É oficial neste momento. É oficial, Já é oficial. como Palermo. Mas, pronto, é isso. Não, este mas Nós queremos importante. a parte do mas. Aborrece-me várias coisas. Uma é que se continua a confundir as asneiras com uma espécie de inexistência de uma legitimidade da parte de Donald Trump. E continua a não haver um esforço, acho eu, para tentar compreender como é que ele lá chegou. E a outra coisa que me faz alguma confusão é as pessoas todas acharem que ele é um tipo previsível do género. Está-se mesmo a ver o que vai acontecer. E eu isso discordo profundamente. Eu não acho que seja completamente óbvio aquilo que vai acontecer. Pode ser ainda pior. Pode ser ainda pior, mas pode também não ser pior. Ou seja, o meu medo Achas que é pode ser uma grata surpresa? Não, o meu medo é que os Em americanos... 2020 estamos a dizer, Não. olha, bem feito. Em alguns aspectos temo que sim, nomeadamente em questões da economia americana, temo que sim. E eu penso que tanto os europeus que comentam as eleições americanas com grande entusiasmo, como os próprios americanos, possam não ter andado suficientemente atentos à situação portuguesa e ao facto de Pedro Passos Coelho ter tantas vezes falado no tal do diabo. Okay? E em relação a Trump, está-se às vezes a fazer um bocadinho a mesma coisa, a dizer, o diabo vem aí o diabo. Mas se o diabo não vier imediatamente... Mas o que é o diabo? O que é que precisas mais do fim desta semana? O que é o diabo? Querem saber o que é o diabo? Por exemplo, uma coisa, o facto de explicações para a economia americana e o facto de a Bolsa de Valores ter disparado para novos recordes. João Miguel Tavares, a primeira polémica do presidente eleito foi discutir quantas pessoas estavam na posse Mas então, o que é que contra a verdade dos factos. Não me vais apanhar a defender o Donald Trump. Então pronto, quer Estou dizer... só a dizer, explica-me Pedro Mexia... Em que medida é que isto não é patético? Explica-me, deixa lá... Também isso é patético, mas explica-me como é que a Bolsa de Valores... Explica-me porque é que a Bolsa de Valores americana bate recordes nunca vistos. Desculpa lá, tu é que tens que explicar, porque tu é que és super liberal e estás a dizer que um protecionista pode trazer boas notícias. Isso és tu que tens que responder. É que Trump é um protecionista, mas não é um protecionista em todo lado. Ele é um protecionista das coisas que vêm de fora dos Estados Unidos, mas dentro dos Estados Unidos parece propor-se uma política ultraliberal em que vale tudo. Sim, ou seja, do que vem de fora vale cada vez menos. Mas o liberalismo que para na fronteira é um liberalismo da treta. Mas exatamente, exatamente por ser um liberalismo da treta é que eu estou só a dizer que esperem um bocadinho que aquilo que ele está a querer fazer ainda ninguém fez. Talvez por ninguém ser suficientemente maluco. Não digo que não. Mas ainda ninguém fez. E por isso eu continuo a insistir que esperem um bocadinho, que ele dá suficientes razões para ser atacado e há de fazer suficientes barbaridades para não admitir estar o uso toda a de gente tortura nos interrogatórios. É preciso esperar mais um bocadinho. É preciso esperar mais do que isso. Mas não, com certeza que não. Fazer um muro com o México. Não, que os mexicanos pagarão sim, mas com 20% de... Não, isso é estúpido. Alcavalas. Com certeza que isso é estúpido, mas eu não estou a defender o Trump. Eu não estou a defender o Trump. Estou a dizer fazer um muro com o México, mas o muro de facto também já existe. 33% da fronteira já tem um muro.
E é simplesmente este apagar consequente. É a mesma coisa do que o Washington Post estar de repente a dizer que ele é apenas uma criança sem fazer sentido do que está a fazer na Casa Branca. Diz isso citando fontes da Casa Branca. Não diz. Diz isso citando fontes que o Washington Post ouviu. Há demasiada sede para ir ao pote, e eu temo que nas alturas em que esses tipos de argumentos forem realmente necessários, eles já estejam gastos e esfregalhados. Um presidente que responde no Twitter ao que diz uma atriz que ganha uns prémios é uma criança. É uma criança. É uma criança. Claro, certo, que é uma criança. Mas tu depois, se de repente a criança te mete a economia americana a crescer muito mais do que o Obama, que eu tanto adoro. Não sei quais são as tuas linhas vermelhas. O que ele disse sobre a tortura é muito grave. É muito grave. E há muitas pessoas que o têm lembrado, inclusive no partido dele. Sim, e banir pessoas de entrar nos Estados Unidos por nacionalidade e por religião. Foi o John McCain que foi torturado. Com certeza. E que, portanto, não é só a história de ser ambíguo quanto a isso, é dizer que a tortura funciona, coisa que vários patentes militares dizem que é falso, que pelo contrário, que as pessoas torturadas dizem o que o torturador quer ouvir. Claro. Não dizem a verdade, dizem o que é que queres ouvir? Eu digo foi este é o nome. Como é óbvio. Aliás, se me vierem torturar e dizer, mas eu tenho um plano para arrebentar com a Torre de Belém, eu tenho, sim senhor, agora não deixe-me apertar aí. É logo que eu digo. Logo. E a fraude eleitoral que o prejudicou e lhe retirou os 3 milhões de votos com que ele ganharia? Tu podes continuar a fazer uma longa lista, mas eu não estou a querer defender o Trump, pá. Eu acho que o Trump estão testar. O que é que estás a fazer? Não, o que eu estou a dizer é esperem um bocadinho. Esperem um bocadinho, não vão com tanta sede ao pote. O tradutor eu percebo o que o João Miguel está a dizer. Obrigado, eu percebo o que o João Miguel está a dizer. O tradutor Ricardo Araújo Pereira, de Tavares português, vai explicar. Eu próprio também fiquei inquieto com o Dow Jones, ou que a bater recordes, porque me parece, de facto, que aquilo que o João Miguel diz, que é ser proteccionista em relação às importações e depois lá dentro dos Estados Unidos uma selvageria. A selvageria é ótima para os mercados. É claro que é ótima. É excelente para as empresas. Não sei se estás a traduzir o que o João Miguel pensa. Mas... é ótimo ser selvagem. A economia... Os empresários querem aquilo que o Trump lhes vai dar, que é direitos nenhums para os trabalhadores. É claro, eu se fosse... Eu não me surpreendo que os empresários nos Estados Unidos estejam muito entusiasmados com o Donald Trump. E por isso estejam tão confiantes os mercados, o Dow Jones a subir, seja lá o que for, que é o Dow Jones, que eu não sei o que é. Mas é que o ultraliberal interno e protecionista externo, eu não me lembro nunca de ter visto. É uma estreia, é só isso que eu estou a dizer. Esperem um bocadinho, que este está a fazer uma coisa que nunca se fez. Mas há outra coisa além dessa, que é, eu estou de acordo... Olha, estou a dizer que estou de acordo com o João Miguel e veio-me o jantar à boca. Estou a brincar, não veio nada. Não, eu percebo o que o João Miguel está a dizer, sobretudo naquela, eu acho que é ainda mais estúpido do que o Pedro Passos Coelho ter clamado a vinda do diabo. Vamos lá ver, o Trump, não há dúvida nenhuma que é um tipo assustadoramente perigoso. E é muito alarmante o facto deste... Basta olhar para esta primeira semana em que ele diz que a tortura, por acaso, acho muito, muito giro. A tortura, ótimo. Pessoas deste país não entram aqui. Não interessa quem. Não entra. Desta nacionalidade não entra. O Obamacare, estão a destruir o Obamacare. Há escutas lá, umas gravações que foram... publicadas do próprio Partido Republicano, que está sem saber que o Obamacare está a ser parado, repelido, mas ainda não substituído, e eles não fazem ideia de como é que se vai substituir. E, portanto, tudo isso é muito inquietante, além daquelas pequenas coisas, pequenas que são, precisamente por serem mesquinhas, é esquisito que o Presidente dos Estados Unidos esteja preocupado com elas. Não, tive muita gente, tive mais, contra os números, a realidade dos factos, pequenas coisas de não cumprir o protocolo, de ser uma besta em geral, de ser mal criado. Por exemplo, há um caso muito engraçado que o Washington Post contou. Não, Ricardo, a esperar um bocadinho. O João Miguel já aconselhou. Não, a esperar. Calma, a fazer essas coisas. Eu sei onde é que o João Miguel quer chegar. Que é, por exemplo, o Washington Post contou um caso divertido, que é o seguinte: quando o Trump foi à CIA falar, há uma tradição nas centrais de inteligência, que é quando o Presidente dos Estados Unidos entra, as pessoas levantam-se todas. E há outra tradição, que é quando o Presidente chega ao púlpito e diz: muito obrigado, façam o favor de se sentar.
só uma tradição é que se cumpriu. As pessoas levantaram-se todas e o Trump disse, bom, vamos então começar. E então começou o discurso, não mandou as pessoas sentar-se, as pessoas ficaram em pé, fez lá o discurso e as pessoas fizeram aquele aplauso de boa educação. No dia seguinte disseram, aquele seu discurso foi péssimo. Eu, péssimo, então, aplauso de pé. E a razão de ser uma ovação de pé é porque ele não mandou as pessoas sentar. O que é que conclui? Calma. E agora, onde é que está o meu ponto? O meu ponto é possível estabelecer muitos, então se quisermos ser facetos, como eu quero tantas vezes, é uma das minhas ambições, é possível estabelecer muitos pontos de contacto entre o Trump e outras pessoas e coisas. Por exemplo, o cabelo dele e umas carpetes que a minha avó tinha, entre a maneira dele reagir à imprensa... Então, vamos chegar à facécia da comparação com Sócrates? A facécia, a maneira dele, a hipersensibilidade às críticas, a maneira de reagir à imprensa. Eu acho que tem um saborzinho conhecido para o público português. Esta última comparação é melhor não fazer. Aliás, eu já fiz aqui outra. Por exemplo, o facto de ele ser contra a NATO, que é parecida com o facto do Bloco de Esquerda e o PC serem contra a NATO. Todas estas três comparações que eu acabei de fazer, há duas que se podem, porque nem as carpetes da minha avó, nem o Bloco e o PC têm viúvas. Já com José Sócrates isso não acontece. Têm viúvas muitas e ruidosas. E, portanto, agora, mas isso lá está, quando estamos a ser facetos e a comparar pequenas coisas, isso é possível. Agora, politicamente, comparar Trump com o Hitler, isso sim, acho que é aqui que o João Miguel queria chegar. Isso parece-me, isso é o diabo do Passos Coelho em mais estúpido. Claro que ainda esta semana o antigo presidente do México disse, pois, este tipo é o Hitler. E não é. Não é. É um tipo assustadoramente perigoso, mas não é o Hitler. Sim, já, dois ou três. Sabes, pode haver uma entrada da Wikipédia chamada pessoas que já foram comparadas a Hitler. Pois claro. Não mas é a primeira pessoa que eles compararam. Primeiro, isso beneficia essas pessoas e o próprio Hitler. Isso beneficia o próprio Hitler, que realmente é incomparável. Agora, já houve 2 ou 3 sobreviventes do Holocausto que vieram manifestar justa indignação por estarem a compará-lo com o Hitler, porque essas pessoas sabem sobre Hitler, sobre nazismo e sobre o Holocausto o suficiente para saber que realmente apagar a página do aquecimento global lá do site da Casa Branca está um bocadinho abaixo de gasear 6 milhões de pessoas. E, portanto, enquanto ele não invadir a Polónia, é um tipo grotesco. Não há dúvida nenhuma, e temos que estar vigilantes e tal, mas se calhar as comparações com o Hitler beneficiam-no mais do que o prejudicam. O que é que conclui destes primeiros dias de Trump na Casa Branca, Pedro Mexia? Todos os receios eram fundados, porque de facto o grande problema é muito o problema de personalidade e de ímpeto, de a forma de comunicação no espaço público. Parece que os assessores andam a tentar que ele não veja tanta televisão, porque ele, cada vez que vê alguma coisa que lhe desagrada, houve já vários altos funcionários. Zanga-se e quer reagir que é o tipo de coisa que a gente faz às crianças. Não vês mais televisão. Outra coisa que ele devia fazer era não jogar aqueles jogos de vídeo violentos. Houve já várias pessoas na diplomacia que também se afastaram porque não querem ser coniventes com a imagem que a América vai estar a dar de si, como digo, em parte por causa das ideias, mas em grande parte por causa da personalidade, porque não há comparação. A verdade é que chegámos a um momento que eu, aliás, lembro-me na altura de dizer a algumas pessoas que ia chegar e que chegou, que as pessoas diziam assim, o Bush ao menos, já há pessoas que dizem o Bush ao menos, que garantiam que nunca diriam esta frase. Mas, de facto, o Bush é uma pessoa que come de faca e garfo, não é? Portanto, nem sempre sabe pegar neles e tal. Mas, e às vezes a comida ainda está viva. Exatamente. Mas, de facto, a maneira como o Presidente dos Estados Unidos se deixa entrar por estas polémicas, por estas quesílias sobre a questão ridícula das que podem dizer, não é uma decisão política, não é, mas é reveladora de alguém que, com os problemas todos que tem em mão, está a contar quantas pessoas estavam na posse, ou está a polemizar com estrelas de televisão, ou de cinema, ou da música. E isso tudo, uma das coisas que um líder de uma grande potência tem que ser, mesmo quando é mau, é confiável.
porque senão nós estamos em pânico perpétuo do que é que pode vir dali. Eu tenho muita... Acho que os Estados Unidos, e essa é a parte boa, essa é a única parte em que eu não estou apocalíptico, porque um presidente não faz o que quer, todos nós sabemos. O Obama está longe de fazer o que quer. O Obama, na primeira semana, mandou fechar Guantánamo. Guantánamo não fechou. Agora não estou da questão da decisão boa ou decisão má, evidentemente que não sou um grande adepto daquele tipo de práticas, mas o que eu quero dizer é que existe um Congresso, existem os tribunais, existem as próprias, no caso das deportações, etc. Há várias cidades, Nova Iorque, por exemplo, que é uma cidade muito multicultural, está muito hostil, e há estas manifestações agora nos aeroportos, etc. E muito hostil a seguir as indicações do Trump. E, portanto, não é como se tudo o que o Trump ameaça fazer fosse fazer ou fosse conseguir. Os republicanos, que estão mais ou menos lobotomizados, mas ainda há umas centelhas de inteligência no meio daquilo. E, portanto, basta perderem 3 ou 4 senadores numa votação para o Trump não conseguir avançar com algumas das coisas. Portanto, apesar de tudo, o sistema americano é um sistema que ainda tem algumas virtudes e que permite que uma pessoa destravada e imprevisível não possa fazer o que lhe dá na real gana. Está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares diz sentir-se apocalíptico. Quanto ao Pedro Mexia, sente-se abaixo de Braga. Será ali por Moreira de Cónegos, Pedro Mexia? Não. Alguém tem alguma breve anotação a fazer sobre essa localidade minhota? Não acompanhei. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com esta história engraçada. Então, abaixo de Braga onde? É Barcelos. Barcelos. É um bocadinho abaixo. É ligeiramente. É mais para o litoral. Sim. Por causa desta história do deputado do Partido Socialista, não tanto pela história em si, mas porque uma das coisas muito engraçadas do parlamentar no centro da vida política portuguesa, como não estava há muito tempo, é que as coisas que se passam no Parlamento contam, não é? E agora houve este episódio curioso de um deputado do Partido Socialista, eleito pelo Círculo de Braga, que queria ser candidato autárquico, foi escolhido pelas estruturas locais e foi vetado pelo PS Nacional. E então entregou o cartão, portanto desfiliou-se. Foi vetado porque há um outro autarca em funções e o PS tem como regra tinha decidido que se recandidatem aqueles que estão a exercer funções. O deputado em questão dizia que quem sabe quem é o melhor para uma determinada localidade é a população e são as estruturas locais do partido e, portanto, depois entregou o cartão e ia passar aparentemente a ser um deputado independente. Coisa que só tem relevância porque, como o PS e a esquerda, aliás, têm uma margem muito pequenina, isto permitia, dentro daquelas muitas aritméticas que se fazem agora, que se o PC se abstivesse e descontando mais este deputado ou a maioria de esquerda, já não eram votos suficientes para ganhar numa votação contra a direita. Tinha passado de 108, 107 para 107, 108, se ele votasse contra o PS. Sim. Aparentemente isto vai acontecer mais vezes. O PS, perguntado sobre se isto pode acontecer com outros deputados, não comentou. E, portanto, pode acontecer mais. Este deputado vai-se, aparentemente, pelo menos eram as declarações, as últimas que eu li, não sei se já mudou de ideias, iria apresentar-se à mesma, contra o PS, o que, estatutariamente, dá expulsão. E, portanto, se o PS perder um deputado ou 2 deputados, esta contabilidade vai ser engraçada, sobretudo numa semana em que se discutiu tanto o apoio parlamentar, em que o Primeiro-Ministro disse para o líder da oposição não precisamos de vocês para nada, coisa que era manifestamente falsa no assunto em questão, e porque tivemos já um exemplo muito estranho do orçamento limiano, agora temos o caso do Gal. Vem sempre domingo. Agora temos, o domingo está em alta. Vê este problema do PS em Barcelos, sendo em Barcelos como pouco relevante, ou pode ser um gandagalo, Ricardo Araújo Pereira? Pode ser um bocadinho, aliás, irónico que isso possa acontecer, não é? Que o Costa consiga entender-se mais facilmente com o PC e o Bloco do que com gente do seu próprio partido, só porque eles queriam ser autarcas e ele não quis. Olha o Francisco Assis. Sim, está bem, eu sei, mas o Francisco Assis não está lá, pois não? Não está no Parlamento. Não, está no Parlamento Europeu. Está no Parlamento Europeu, pois, lá, longe, não é? Longe.
Isto é curioso, esta birrinha, não é? Deste autarca e é isto. Quer ser presidente da Câmara, já não brinco. Pode ser que o que eu temo é que, uma vez que se perde este deputado, há uma hipótese de ganhar outro, não é? Que é o do PAN. Vai-se lá buscar. E em vez de queijo limiano pode ser o deputado da ração, da alpista, se calhar menos impostos para a alpista, ou pode conseguir com esse tipo de iniciativa. E António Costa é um grande negociador. Portanto, pois é isso. Vê a geringonça ameaçada por esta situação? Não acho mesmo. Acho que, apesar de tudo, sempre é mais difícil lutar contra o PCP e contra o Bloco de Esquerda do que contra este seu terrível deputado. Até porque ele, nas declarações que fez, não disse que deixa estar. Vou votar sempre. Vou fazer como o Passos Coelho. Mas talvez se o expulsarem. Sim, mas quer dizer, não me parece que seja por aí que a maioria vai abanar. Vai haver outros motivos para a geringonça vir abaixo. Já sabemos porque é que o Pedro Mexia se declara abaixo de Braga. Vamos agora tentar perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara aperfeiçoado, e já se sentem os efeitos do aperfeiçoamento? Não, isto é só gabarulice, porque o aperfeiçoamento não é para mim. É para todos? Em princípio, este é para todos, sim. A Academia das Ciências de Lisboa aprovou esta semana um documento intitulado Subsídios para o aperfeiçoamento do acordo ortográfico de língua portuguesa. Exato. Sempre subsídios. É isso. Logo, os fãs do acordo disseram logo, olha, mais uns à caça de subsídios. Não percebem nada. Mas... Sim, mas ainda não se sabe, não é? Não se sabe ainda. O documento ainda não foi divulgado. Não, o documento já foi divulgado. Já. Foi divulgado e eu já li. Já foi? Já li, sim. Regressem os acentos, o hífen, as consoantes, as consoantes mudas. Sobra alguma coisa? Pois, essa é a questão do aperfeiçoamento. Essa é a minha questão. É que o documento diz que a primavera mantém-se com um P minúsculo, é isso? Isso parece-me bem. Talvez, por acaso, não interessa. Mas não é... Bom, sim, se tivermos... Agosto continua com um A minúsculo. Se tivermos que negociar bizarrias... Até agora estou a gostar imenso destes subsídios. Agora, o documento... Eu por acaso estava a perguntar, não sei se isto é verdade, se está nos subsídios ou não há alteração... Nos subsídios, o que o documento diz é o regresso das... Sim, o para e o para, aquelas questões. As arquitetas... Acabaram as arquitetas? Acaba-se com as arquitetas... Mas todas ou só aquelas em que abre a vogal? Quando são arquitetas. Quando são arquitetas não faz sentido estás a dizer, até para não enganar a pessoa. Mas as outras... Certo, com certeza. Compreendo isso. Falsas expectativas. Sim, mas as outras caem, ou seja, só quando a consoante abre a vogal seguinte, é isso? Eu acho que, quer dizer, eu não sei, não sei quantas das consoantes mudas, mas o problema é que esta iniciativa da Academia das Ciências, que eu saúdo, não é? Como é óbvio, fala em aperfeiçoamento e diz que o texto do acordo é ambíguo, omisso e lacunar, refere a instabilidade ortográfica que ele gerou e que Francisco Miguel Valada, que eu aqui não me canso de gabar, todas as semanas registra, porque se dá ao trabalho de ler, até imagino que com prejuízo para a sua saúde, o Diário da República. É um senhor que lê o Diário da República semanalmente. E no próprio Diário da República assinala, às vezes no mesmo decreto ou assim, palavras escritas à antiga, à moderna e até à nenhuma. Há nenhuma. Há umas opções. Sim, por exemplo, pessoas, por exemplo, no Diário da República às vezes aparece a palavra facto sem C, que não está nem no antigo acordo, nem no novo nenhum. Não está em nenhum. Ninguém diz fato em Portugal, a não ser que se refira ao... E há pessoas que escrevem com antiga grafia que também inventam consoantes. Sobrecorrigem, coisas assim. E não só isso, quer dizer, nós olhamos para quem utiliza a língua... A má utilização do acordo não pode ser culpa do acordo, não é? Carlos, a instabilidade ortográfica... Se há gente que não sabe utilizar as regras... Não é gente, é o Diário da República. A potenciação... A potenciação eu imagino que o Diário da República não se faz por si próprio, não é? Há gente a fazê-lo e gente incompetente, pelos vistos, claro, mas em alguns a partir do momento em que o acordo gera, até da parte até nos documentos oficiais, uma instabilidade ortográfica destas, e não é preciso, quer dizer, mesmo não indo aos documentos oficiais, mas mesmo não indo aos documentos oficiais, a gente vê os utilizadores da língua, a gente olha para o panorama dos jornais portugueses e vê que, por exemplo, o Expresso adotou o acordo, mas vários colunistas não o adotaram.
Assim, acontece o mesmo na Visão. Os melhores colunistas, aliás, não adotam. Mas, portanto, há jornais que adotaram o acordo. Há um jornal como o Público que não adotou o acordo. E há os jornais do Grupo Cofina que têm uma terceira posição, que aliás é interessante, que é adotamos o acordo mesmo menos nas alturas em que achamos que ele é estúpido. E por isso não dizem, por exemplo... É à la carte. Exato, é à la carte. Os jornais do Grupo Cofina não dizem ninguém para o Benfica. Escrevem ninguém para, que é para as pessoas perceberem que é ninguém para o Benfica. Estás a ver? Se calhar foi aí que os subsídios te inspiraram. Talvez tenham O João Miguel inspirado. Tavares, neste caso, também é contra as reversões? Não, nada disso. Eu pertenço àquela associação das pessoas que, perante o acordo ortográfico, não têm espetaculares entusiasmos. Mas eu escrevo Mas com a antiga... parece-me que ainda é possível reverter decisões. Eu ainda não li o documento e pensava que o documento ainda não as escolas já estão a ensinar há anos a nova forma. Sim, os miúdos aprendem tudo, então. Estão habituados a mudar a vida deles todas as semanas para aprender a funcionar com o novo gadget. E se o novo gadget for o novo acordo ortográfico, também não há problema nenhum. E a maior parte dos miúdos estão ansiosos para dizer, eu bem parecia que isto das arquitetas era estupidez. Não, certeza. Agora, eu ainda não li o documento, eu pensava que ele ainda não tinha saído. Se é isto que o Ricardo está a dizer, então parece-me perfeito. Não, acho que, e torna-se uma coisa relativamente consensual, porque ninguém embirrava por agosto ser escrito com um A minúsculo. Eu embirrava. Pronto, tirando o Ricardo que embirrava. Pronto, o Ricardo não é ninguém. Mas não era a tua maior embirração. Não era a maior. A embirração eram os arquitetos. Que impacto político é que esta decisão da Academia de Ciências pode vir a ter, Pedro Mexia? Impacto político pode não ter nenhuma, porque pode não ter nenhum no sentido em que o PS, que é o partido que está no governo, é de longe, com algumas exceções assinaláveis, é o partido mais impermeável a qualquer discussão sobre o acordo ortográfico. É o partido, talvez não haja nenhum partido tão disposto a que se discuta o acordo ortográfico e a ouvir os erros do acordo ortográfico. Então, não há nenhum partido tão indisposto. Tão indisposto, exatamente. O que acontece é que esta posição da Academia das Ciências é particularmente interessante por duas razões. Por um lado, não é uma posição radical. Diz, houve um acordo ortográfico, há coisas aqui mal feitas, vamos melhorá-las, vamos repensar, vamos retocar, vamos eliminar aquilo que são absurdos. Ponto número 1. Ponto número 2, fala numa coisa que fica muito esquecida nesta discussão, que é a etimologia, e que é uma coisa que, tendo em conta que é a história das palavras, é uma coisa que tem alguma utilidade para aprender as palavras, saber qual é a história delas. Bravo. E em terceiro lugar, fala de ouvir as pessoas que trabalham diretamente com a língua portuguesa, fala de ouvir a Associação Portuguesa de Escritores, fala de ouvir a Sociedade Portuguesa de Autores, fala de ouvir as academias, fala de ouvir pessoas que trabalham a língua a um nível científico, em alguns casos, e noutros casos a que estão ligados escritores, criadores, etc., que são pessoas particularmente qualificadas, acho eu, para opinar sobre a língua. E quase todos os exemplos desta aperfeiçoação, deste aperfeiçoamento, são exemplos grotescos. O para e o para é um exemplo grotesco de uma confusão da língua. Vamos ver o que é que isto, que é descansável. À altura dos decretos, e em passo rápido, Pedro Mexia decreta a repescagem. Então, pescagem, muito rapidamente, o que aconteceu foi que A repescagem. a mulher do candidato à direita francesa, François Fillon, a mulher dele terá sido assessora política dele, com um bom vencimento, mas parece que não fez nada e, portanto, terá sido um emprego fictício e há uma grande polémica à volta disso e ele diz que se provarem alguma coisa contra ele, Fillon, que ele desiste da candidatura. E ninguém sabe o que é que isso quer dizer. O segundo candidato Alain Juppé. das primárias da direita, Alain Juppé, disse que se ele Fillon sair, ele Juppé não avança porque não quer ser repescado. O terceiro classificado, Sarkozy, não disse nada. E pronto. E Marine Le Pen deve estar a gostar de Marine Le Pen está a assistir. esfregar as mãos, claro. O João Miguel Tavares decreta corta. Porque foi noticiado na semana passada que Paulo Macedo tentou ir para a Caixa Geral de Depósitos. Tentou não, foi para a Caixa Geral de Depósitos, mas tentou manter o seu antigo emprego, a sua vinculação ao quadro no BCP e que o Banco Central Europeu impediu isso. E mais uma vez se prova que realmente as instituições europeias têm mais bom senso do que as portuguesas, não é? Era o que faltava, é que Paulo Macedo, para ir para a Caixa Geral de Depósitos, fosse manter os seus lugares de quadro no BCP. Finalmente, o Ricardo Araújo Pereira decreta Ponderação. Ponderação, porque ao fim de 2 anos a ERC decidiu que não investiga
o papel de Sócrates na nomeação do diretor do Jornal de Notícias. A primeira notícia veio ao público em janeiro de 2015 no Correio da Manhã. Depois houve várias outras. O Expresso foi acompanhando o tempo que a ERC levava a decidir se investigava ou não. E agora, exatamente 2 anos depois, a ERC decidiu não investigar. É a entidade reguladora da comunicação. Para a comunicação. E, portanto, uma decisão que leva 2 anos a tomar, eu quero acreditar que foi muito bem ponderada e que, se não investigam, é porque não há nada a investigar, tirando o facto de a gente ter ouvido, de haver registros, quer dizer, de telefonemas que indicam o contrário. Mas está ponderado, está ponderado. Está ponderado. E está concluída mais uma reunião semanal. Relembro que quem quiser pode inscrever-se para vir assistir a um dos próximos programas. 2 dias, à mesma hora, novo Governo Sombra. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.